Bom, amados, então esse aqui é o segundo vídeo para o irmão Leriton, que é a questão da espalheira, né? Nossos alunos. Então, irmão Leriton, é assim, o irmão quer saber como é que eu consigo tocar sem espalheira, mudar de posição, sem precisar levantar o ombro. Olha, eu já fiz vários vídeos com essa questão aqui, inclusive para o grupo, né? O irmão pode dar uma procurada, eu tenho certeza que o irmão vai achar várias coisas a esse respeito. Em suma, eu vou falar para o irmão aqui alguma coisa de forma resumida, tá? Para passar alguma ideia para o irmão. É o que eu falei no particular, no privado com o irmão, né? Esse trabalho é aconselhável quando você tem um professor, você tem ali uma instrução e está fazendo tudo direitinho, para realmente você não tensionar, você não... Né? Tem que tirar essa cultura, em primeiro lugar, de segurar o violino por aqui, né? Essa cultura que a espalheira nos obriga a ter, né? Que é segurar o violino por aqui para poder ficar essa mão livre, né? Na verdade, não. Na verdade, essa mão só pode estar livre quando o ombro está totalmente inerte. A partir do momento que você segura o violino por aqui, seja tensionando ou não, seja com espalheira ou sem espalheira, isso inibe a mudança de posição. Dá aquela falsa sensação de conforto, né? Quando você encaixa o violino aqui, segura aqui, aí você tem a impressão de ter livre. É a famosa falsa sensação de conforto, né? Não quer dizer que você tenha 100% de liberdade, né? A liberdade, ela acontece quando você não depende dessas coisas para segurar o violino. Aí você tem liberdade total, né? Como eu sempre digo, liberdade custa caro. Não é para qualquer um liberdade, né? Então aí, no caso, seria legal você ter um acompanhamento para estar direcionando o seu estudo, tá bom? Mas de forma resumida, uma das coisas que pode te ajudar a estar tocando sem espalheira é você centralizar bem o violino. Então é uma das coisas que eu noto bastante. Todo mundo que tem muita dificuldade e realmente precisa segurar aqui, é porque geralmente o violino ele fica mais caído para cá, né? Então, geralmente a espalheira encaixa aqui nessa parte, aí o violino fica assim, né? Meio deitado para cá e meio caído para cá. A espalheira deixa o violino mais ou menos assim, né? E isso, se tentar fazer isso sem espalheira, assim não vai dar certo, porque o violino vai ter essa tendência de cair para cá, né? Então, se o irmão pensar em colocar o violino mais para a esquerda, com o peito mais aberto, e deixar o ombro mais ou menos em cima do estandarte, não o pescoço, né? Não tão aqui nessa parte da queixeira, mas mais para essa parte da queixeira, praticamente em cima do estandarte, né? O violino ele vai se recentralizar, ele vai criar uma outra configuração. Ele vai sair dessa configuração e vai vir para outra. Quando você centraliza o instrumento, né? Ó, aí ele fica mais fácil, você não precisa ficar tão dependente, né? Vou colocar dessa forma. A outra coisa que vai te ajudar bastante a tocar sem espalheira é você manter o violino reto, que é uma coisa que é um tipo de liberdade que a espalheira também tira, porque a espalheira meio que obriga, ela é meio curva, né? Então ela meio que obriga o violino a ficar meio assim, né? O violino não fica totalmente plano, né? O Heifetz ele fazia questão de que nenhum aluno dele usasse espalheira. Por quê? Porque ele queria que o violino estivesse realmente plano. Por quê? Porque quando o violino está plano, isso favorece a arcada. Você tem um tipo de arcada com o violino plano. Se você dobra o violino para cá, deixa ele inclinado, ele tira o peso da gravidade, né? Então quando o violino está plano, é que nem uma superfície, né? Você tem uma superfície plana e você joga outra coisa aqui, aquela coisa vai cair com peso completo. Sem você fazer força, ó, tem até um barulho que faz, ó. Por quê? Porque é o peso da minha mão caindo sobre a outra mão, uma superfície plana. Se eu deixo essa superfície torta, ó, o barulho, até o barulho muda, ó. Por quê? Porque a mão não gruda, ela cai e vai para cá. Ela gruda se você fizer força, mas no violino não se deve fazer força. O violino se trabalha com peso e com velocidade, nunca força, tá? Então, quando você deixa a mão plana, ó, a gravidade exerce a sua função de atrair uma massa com a outra massa. Assim é o violino, tá?
tá? Então se o violino estiver plano, na gravidade ele é favorável para receber a arcada. E você tem uma boa produção de som sem precisar forçar o som, tá? Então você só conquista esse tipo de coisa, por exemplo, sem espalheira. Você pode até fazer com espalheira, tal, pode adaptar a espalheira para o violino ficar plano. Pode até fazer. Eu tenho, no caso, por exemplo, um aluno, toca super bem, e ele tem uma coisa assim, que ele realmente tem um pescoço muito grande, mas o dele já é um pouco no extremo, já é muito grande, é muito alto e o pescoço dele é realmente muito grande. Então, no caso dele, por exemplo, eu falei, olha, eu acho melhor você tentar com espalheira. Eu acho melhor você, de repente, não sei, mesmo fazendo tudo direitinho, o pescoço é tão grande que fica inviável, entendeu? Então, aí no caso dele, eu falei, olha, né, ajeita a espalheira para o violino ficar reto, tenta, mesmo com a espalheira, centralizar bem o violino, para você não perder as vantagens de tocar sem espalheira, né? Claro que não é o ideal, mas é uma forma de estar driblando o problema. Mas tirando esse 1% dessa classe de violinistas, que é extremamente alta e tem um pescoço muito grande, é perfeitamente possível tocar sem espalheira. Você tem que ter uma instrução, tem que saber por onde ir, o que fazer, como estudar. E aí é claro que é importante você ter essas noções, porque se não tocar sem espalheira também e tensionar aqui, você vai acabar tendo uma tendinite, alguma coisa, também não paga, né? Não paga. Então aí tem que ter noção de tudo isso, né? Então essas são as principais. Agora, uma outra coisa importante também é a questão do dedão, né? Esse dedão aqui, que quem toca essa espalheira precisa adaptar o dedão, né? É importante que adapte o dedão. Então a gente veio de uma cultura, por exemplo, de que o dedão tem que estar sempre na altura do primeiro dedo. Então vamos mudar de posição, o dedão tem que ir junto com o primeiro dedo, sempre junto, assim, né? Então, você sem espalheira, você não precisa desse tipo de mentalidade. Você pode mudar de posição e o dedão pode vir depois, por exemplo, né? Então, percebeu? Eu mudei de posição e o dedão veio depois. Ou eu posso com o dedão antes também. Né? Quer dizer, o dedão ele fica independente. Quando ele cria uma independência, aí sim você vai estar relaxado, não vai precisar segurar para mudar de posição. Então são coisas que não é com vídeo assim que dá para explicar, dá para você mentalizar tudo isso, né? É isso, tá? Mas tem vídeos que eu falo, eu passo alguns exercícios para independência do dedão, por exemplo. Tem até um vídeo que eu falo sobre o Sevsik Opus 8. Eu não gosto muito do Sevsik, mas esse Sevsik Opus 8 em especial ele é muito bom, que ele é especialmente para mudança de posição, né? Então estudar eles de forma extrema, né, para você ir criando essa independência do dedão com a mudança de posição, né? Então, por exemplo, você tem Então você estudar isso, esses exercícios de mudança de posição, mudando o dedão em horas diferentes, em horas que não seja exatamente na mudança de posição, para você criar esse tipo de liberdade. Você ter esse tipo de liberdade, você consegue tocar segurando o violino. Você não precisa segurar o violino por aqui, por exemplo, para mudar de posição ou para fazer vibrato, né? Outra coisa bastante legal é você não tocar com o violino muito baixo, né? Porque se você vibra com o violino baixo, a tendência dele é escorregando. Então sempre o Heifetz, por exemplo, né? Pode observar que ele está sempre assim, com o violino mais alto, sempre com esse tipo de postura. Por quê? Porque quando o violino está mais alto, você pode jogar o violino contra o seu pescoço na hora do vibrato, por exemplo, né? Então você joga o violino
contra o seu pescoço e você não precisa ter essa dependência de segurar o violino por aqui, né? Juntando tudo isso, todos esses conceitos que eu falei para você, é provável que você consiga, que você ache uma forma de tocar sem espalheira de uma forma natural, que você não tensione nada. Mas tem que ser tudo, tem que usar tudo, tá? Então, se você usar tudo, por exemplo, tocar com o violino baixo, aí não dá, não vai. Tem que ser tudo, tá bom? Bom, eu aconselho que você veja esses vídeos porque eu entro um pouquinho mais no profundo nessa questão, né? Mas é o que eu te falei, eu acho que o ideal é você realmente ter um acompanhamento com alguém nesse sentido, se você realmente entende a importância, entende como isso é bom, né? Se você tem um acompanhamento disso, tá bom? É isso, queridos. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.